Olá pessoal, eu sou a Helena e esse é o Meu Mundo Amarelo. Hoje eu vou falar sobre como estudar ou trabalhar na quarentena. Agora nesse período que a gente está vivendo da quarentena, a gente está tendo que fazer uma coisa que algumas pessoas já faziam, que é estudar, trabalhar de casa. E muita gente tem encontrado dificuldade nisso. Então eu vou dar umas dicas que estão funcionando comigo para vocês. A primeira dica é separar o período que você está acordado do período que você está dormindo. Porque a maioria das pessoas, assim como eu, estuda ou trabalha no mesmo local em que dorme. Então, assim, você olha pra cama e você fala, nossa, ela parece tão confortável. Vou ali e acaba dormindo, e acaba tendo um péssimo rendimento, acaba trocando o dia pela noite, não consegue cumprir os horários, enfim. Então, a primeira coisa que eu faço quando eu acordo é arrumar a minha cama. Então, eu tomo café da manhã, lavo o rosto, penteio o cabelo, arrumo minha cama e troco de roupa. Então eu tenho a roupa que é para dormir e a roupa que é para eu estudar, para trabalhar, para passar o dia. Após fazer essa quebra, né, eu arrumo também o espaço em que eu vou estudar. Eu arrumo minha mesa e aí eu já vou ficando mais focada, assim, sabe? Tipo, nossa, eu estou me preparando para estudar, estou me preparando para trabalhar, se for o seu caso. Depois vem a organização do dia, ou se eu estiver no começo da semana, vem a organização da semana. A minha semana está aqui. Como você pode ver, tem muitos post-its aqui, mas é a forma que eu me organizo apenas. No começo da semana eu vejo se os professores postaram aulas, postaram atividades para entrega, se vai ter prova, se não vai ter, enfim, quais são as coisas que eu tenho para fazer naquela semana. Eu coloco os post-its, aula de sei lá o que. Enfim, eu tenho professores que gravam aulas e postam, e eu tenho professores que fazem aulas ao vivo. Então, as aulas ao vivo, eu tenho que estar presente na aula naquele momento. Eu separo a partir do nível de prioridade de cada uma das atividades. Se eu tenho uma atividade a ser entregue relacionada a uma matéria, eu preciso estudar essa matéria antes de uma outra que eu não tenho uma atividade para entregar, por exemplo. E assim eu separo a minha agenda em prioridades maiores e prioridades menores, o que é muito importante, porque assim você vai ter uma folga, digamos assim, no seu cronograma, no seu período de estudos. As matérias, as aulas de maior prioridade eu faço primeiro, e as de menor prioridade eu deixo para depois. Então, se sobrar tempo, se eu não estiver muito cansada, eu passo para a matéria de menor prioridade. E óbvio que eu não vou ficar pulando a matéria de menor prioridade todos os dias, né? Então aí também vai um pouco de bom senso. Mas também não precisa ter um planner. Eu tenho planner, então eu uso planner. Mas não precisa ter um planner e post-it para fazer isso. Você pode pegar uma folha sulfite, uma folha de caderno, fazer umas linhas verticais e colocar segunda, terça, quarta, quinta, sexta. E colocar a lápis, isso é muito importante, a lápis, as coisas que você tem para fazer. Porque às vezes surge no meio da semana alguma atividade e você tem que mudar a sua prioridade. Então você tem que ter esse espaço de troca. Se não for o começo da semana, eu consigo organizar apenas o dia que eu vou fazer mesmo. Eu vejo quais são as atividades mais prioritárias e coloco elas primeiro, para fazer primeiro, mas eu intercalo as matérias. Eu não fico, se eu precisar 3 horas para uma atividade, eu não vou fazer 3 horas direto, porque a sua cabeça vai ficar muito cansada de ficar focada muito tempo numa coisa só. Então eu coloco uma hora de uma matéria, uma hora de outra, uma matéria, e assim eu vou fazendo, intercalando. Normalmente eu faço 3 horas de estudo, uma meia hora, 15 minutos de pausa, dependendo da quantidade de coisa que eu tenho para fazer no dia. E uma coisa muito importante você tem que ter tempo para descansar após esse longo período de estudo. Então, uma coisa que eu faço
eu vou ter meia hora pra estudar. Então eu tenho que achar alguma coisa, tipo, se eu for assistir alguma coisa, eu não vou pegar uma coisa de 40 minutos pra eu assistir. Porque eu vou extrapolar esse tempo e eu não vou conseguir manter meu cronograma. Se eu tenho meia hora pra descansar, eu assisto alguma coisa de 20 minutos e dou um tempo pra ir no banheiro, comer alguma coisa. Mantenha uma blusinha em cima da sua cadeira pra você se cobrir perna, colocar mesmo, caso você sinta frio e não perder o tempo. Tipo, eu vou procurar blusa, aí você vai pegar blusa, aí você já esquece que você estava estudando e vai fazer outra coisa. Então mantenha sempre uma blusa ou uma mantinha perto de você. Não tem realmente um grande problema em você estudar na sua cama, se ela estiver organizada. Eu estudo às vezes em cima da minha cama, como vocês vão ver agora na tela. E eu deito do lado oposto ao que eu durmo, então eu não vou estar de uma forma tão confortável quanto quando eu durmo. É muito importante que você tenha uma rotina de exercício físico. Faça exercício dentro de casa. Tem muitos vídeos no YouTube de alguns tipos de exercícios que você pode fazer. Tem alguns aplicativos que você pode baixar, que são gratuitos, que tem exercícios, rotina de exercícios para você fazer. E além disso, também você pode, sei lá, você pode não gostar de fazer exercício, mas dá uma alongada, sabe? Tipo, alonga o pescoço, braço, tronco, pra você não ficar completamente parado, porque tipo, você não tá indo de um lugar pro outro. Bom, e quando você estiver muito estressado ou alguma coisa assim, se você tiver um bichinho de estimação, brinca um pouco com ele. Ele vai gostar e você também, pra distrair. Não é? Delícia. E uma última dica. Tenha sempre uma garrafa de água do seu lado. Porque vão se manter hidratado e se você não tiver uma garrafa de água, você simplesmente não vai beber água. Então, se você gostou, clique em gostei, se inscreve aqui no meu Mundo Amarelo pra receber mais conteúdos como esse.